Eu vim para a igreja a primeira vez porque meu marido veio. A mãe dele buscava muito, né? Buscava por ele e tal, mas ela faleceu. Uhum. Então, assim que ela faleceu, ele sentiu a necessidade de vir. Ele se sentia muito angustiado, muito triste, chorava. Depois ele fala um pouquinho, mais ou menos, né? E eu comecei a vir com ele só por vir. Mas eu nunca quis um compromisso realmente com Deus. Eu nunca quis uma entrega. Eu vinha só para acompanhar ele mesmo. E aí o que acontece? A gente começou a... Eu já não tinha compromisso com Deus, eu vinha por causa dele. Aí a gente começou a deixar de vir. A gente começou aos poucos, sair da igreja. Ele se esfriou, foi se esfriando aos poucos. E aí o que acontece? Quando ele se esfriou, a gente foi saindo aos poucos. A gente começou na igreja, acho que em 2009. Em 2011, eu comecei a trabalhar. Nisso a gente já tinha se afastado. Nesse meio tempo, depois de 2 anos na igreja, ela arrumou um emprego. E nesse emprego, ela foi conhecendo outras pessoas e tal, e eu passei a perceber que ela estava diferente dentro de casa. E comecei a ficar com muita desconfiança. Como ela mesma disse, eu estava me apegando a Deus, buscando as coisas de Deus, um compromisso com Deus, e eu parei de olhar para Deus e olhar para a situação. Eu caí, aí eu traí meu esposo a primeira vez, eu traí ele, e quando eu traí com uma pessoa que ele conhecia, que era um amigo dele. E aí eu até estava comentando com ele ontem que foi tão diabólico que a gente ficou a primeira vez, quando a gente ficou, tal. Depois, no outro dia, eu não conseguia mais olhar para ele, eu já tinha nojo. Eu senti nojo daquilo que eu tinha feito com ele ali. Do outro homem. Eu já tinha nojo. E aí, só que veio do primeiro, aí veio o segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu traí meu esposo com 5 pessoas. Quando chegou na 5ª pessoa... Isso foi, acho que em 2015. Aí, em 2016, eu traí ele. Aí, em 2016, eu comecei a cair numa realidade. Tudo aquilo que eu fiz começou a me acusar, porque antes não me acusava. E aí, o que acontece? Eu comecei a olhar assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí, eu me achava nojenta, eu me achava que eu não tinha direito... não tinha mais crédito com Deus, que o que eu fiz era muito grave, que não tinha mais esperança. Tanto é que as pessoas, depois eu saí desse emprego, entrei em outro e tal, as pessoas elas diziam para mim assim, nossa, Carol, você é uma pessoa tão feliz, uma pessoa tão alegre, que a gente quer estar perto de ti. Só que por dentro, bispo, eu era uma pessoa totalmente oprimida, angustiada. Eu sabia que eu devia, sabe? Só que eu achava que não tinha mais saída para mim. Eu não tinha, assim, visão para chamar ela para conversar ou para perguntar para ela o que estava acontecendo. Eu simplesmente guardava aquilo para mim, entendeu? Eu ficava acumulando aquilo dali e quanto mais acumulava, mais a situação se acomodava. Eu pedia para morrer todos os dias. Eu ia trabalhar e eu pedia assim, eu pedia, meu Deus, por que não tem um carro que me atropela, sabe? Eu queria ser atropelada, eu queria morrer. E quando também chegava no prédio onde eu trabalho aqui na Beira-Mar, eu subia no ático e eu olhava lá para baixo e eu ficava pensando como que seria, sabe? Se eu morresse, o sofrimento ia acabar. Ele não ia descobrir, pelo menos na minha boca ele não ia saber, eu ia morrer com aquilo ali, entendeu? Porque eu não sabia como falar. Como eu não estava buscando forças em Deus, e quando eu fui cair numa realidade já era tarde para mim, então achei que não tinha mais saída. Aí eu pensava, eu vou perder ele, eu vou perder minha família, o que vai ser de mim? Eu vou perder, entendeu? Então eu não colocava Deus em primeiro lugar. E aí eu vindo buscar, seguindo a orientação, eu me entregando realmente para Deus, pedindo direção. Quando chegou num domingo, na busca do Espírito Santo, eu tive a certeza do que eu tinha que fazer. Eu buscando, Deus falou comigo, disse, isso aqui tu vai fazer e pronto. Tu fazendo isso aqui, tu tá te dando para mim. E aí, eu fui no domingo, eu fui para casa, chorei muito, ele não entendeu por que eu estava chorando. Porque dentro de mim eu sabia o que eu tinha que fazer, mas ao mesmo tempo vinha aquela voz, mas se tu fazer, vai acontecer isso. Mas eu não, quis dar ouvido à voz de Deus mesmo. Eu falei, não, eu vou falar, eu tenho que falar. Aí eu fui pedindo, meu Deus, me dá a direção, no momento certo, a hora certa. Quando chegou no sábado, eu cheguei em casa, e aí a gente foi para a cama e tal, e aí eu não consegui, eu olhava para ele, eu olhava dentro de casa e eu não conseguia mais levar aquilo adiante. Eu liberei o perdão para ela, mas da boca para fora. Por dentro, foi como se tivesse desativado uma bomba, sabe? Eu fiquei com muita raiva. Inclusive, a pessoa que ela falou que era um dos meus melhores amigos, que no passado eu ajudei, eu até tive certos problemas por conta do que aconteceu, né? Eu me revoltei muito com aquilo ali, mas com ela e com a pessoa.
As outras pessoas que ela falou para mim foi como se eu não tivesse ouvido, mas quando ela falou assim, e uma das pessoas foi a pessoa tal. Eu comecei a ficar com muita raiva, comecei a alimentar a raiva dentro de mim, angústia, pensamento negativo, vontade de procurar ele e fazer alguma coisa com ele, não com ela. Com ela eu queria, assim, ó, rejeitar ela e humilhar ela, como se eu não visse ela ali dentro. E aí eu comecei a alimentar pensamento negativo, só pensamento negativo, né? E aquilo foi me fazendo mal, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar. Mesmo assim, ainda continuava de aparência, andava na rua, as pessoas falavam comigo, eu tinha que passar uma aparência de que está tudo bem, mas por dentro, a vontade que eu tinha era de fazer alguma coisa de ruim. Eu só pensava nisso. E uma certa noite, eu estava muito pensativo nessa situação, sabe? Eu já tinha humilhado muito ela, já tinha ofendido muito ela, e ela estava buscando na igreja, e ela mandava mensagem para mim assim, eu creio na restauração do nosso casamento, eu creio que Deus vai restaurar, e eu rejeitava aquelas mensagens. Eu disse, não, Deus não vai rejeitar, não vai restaurar nada, não tem mais esperança. Eu mandava muita mensagem ruim para ela, e aí eu comecei a pensar, poxa, mas não é justo. Porque o que eu pensei? Eu vou sair de casa, eu vou sair e vou deixar ela. Mas ao mesmo tempo eu não queria sair. Eu queria sair por conta do que ela falou para mim. Eu fiquei com raiva daquilo dali. Mas o que a família dela iria pensar? Poxa, ela que fez coisa errada. Ele era uma boa pessoa, um bom pai, um bom marido, sempre ajudando dentro de casa, né? Sempre prestando atenção na família, cuidando dos filhos. Mas eu pensei, eu também não sou 100% certo. Eu não estou correto. Eu tenho que pelo menos falar para ela também o que eu fiz, porque ela não sabia que eu traí ela. Então eu peguei um dia e disse, vamos conversar. A gente teve uma conversa pacífica. E eu também contei para ela. Também foi difícil para mim, entendeu? Porque até ali eu estava só ofendendo e humilhando ela. Tudo que ela mandava para mim de esperança, eu respondia para ela com uma resposta de que não tem restauração, não tem Deus, não tem nada. E aí eu peguei e procurei ela, a gente conversou. E eu contei para ela que eu também havia traído ela. Ela também chorou, ela me perdoou, aí a gente se perdoou de coração mesmo. A gente limpou a nossa alma e o nosso coração. A gente se perdoou, a gente decidiu dali para frente ter uma vida certa diante de Deus. Aí a gente resolveu realmente mudar. Eu, por dentro, eu sou totalmente uma pessoa transformada. Eu sou uma pessoa muito diferente, a minha visão hoje é outra. E a cada dia eu peço mais direção para Deus, e a cada dia mais eu quero buscar a Deus. A gente tirou coisas boas do que aconteceu. Se perdoaram? Sim. Perdoou o cara? Também. Hoje eu não tenho raiva dele. De ninguém? Não, de ninguém. Entre eu e ela, quando havia algum aflito, alguma discussão, geralmente ela sempre dava o braço a torcer e me procurava, com um abraço, com um beijo, se aproximava. Eu dava um gelo nela, entendeu? Ainda que eu que tivesse errado na situação, ela dava o braço a torcer e buscava aproximação. E dessa situação foi estranho porque ela estava confessando para mim o que ela fez, só que ela não ficou correndo atrás. Ela ficou confiante. Eu percebi que ela estava muito segura. Eu nunca vi essa segurança da parte dela. Ela estava muito segura. Ela falava muito a respeito de restauração e ela disse para mim uma coisa muito importante. O que tu decidires, eu apoio. E depois que eu contei para ele, eu me senti muito melhor. Eu tive uma paz interior, entendeu? Então, a paz interior foi muito importante. A terapia do amor tem ajudado bastante. A gente está buscando a restauração em Deus, mas a cada terapia do amor que a gente tem vindo, tem nos ajudado muito. Cada ensinamento que Deus tem passado para a gente tem colocado em prática. Tudo que a gente ouve a cada terapia do amor, a gente procura sempre colocar em prática. A gente conversa a respeito do que foi falado na terapia. E, assim, é uma reunião que a gente não tinha priorizado antes também, né? A gente não buscava na terapia. Vinha uma vez, parava de vir, e agora não. Agora a gente tem vontade de vir cada quinta-feira. Esse é o casamento feliz. Amém?